Alexandre, a Corregedoria do Ministério Público do Pará está investigando a descoberta de respiradores pulmonares numa espécie de parede falsa em um hospital referência de atendimento à Covid. Esse hospital que nós estamos mostrando agora, Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, que fica em Belém, capital do estado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o encontro, a identificação desses 19 ventiladores pulmonares em uma sala dentro do hospital, mas diz que não estavam atrás de uma parede falsa. Funcionários do hospital revelaram à CNN que tiveram sim de quebrar uma parede para conseguirem chegar aos ventiladores. Há uma comissão interna agora apurando o porquê desses 19 respiradores não terem sido utilizados até aquele momento e para entender se eles estavam mesmo escondidos e por quê. Né? Bom, o fato é que esse hospital aí é referência no combate à Covid-19, atendia só pacientes com a doença até o dia 15 deste mês. Eu estava lembrando agora há pouquinho com o Sidney, Alexandre, que em determinado momento da pandemia, não faz tanto tempo assim, nós mostramos aqui no Novo Dia, paraenses tentando invadir com um carro, levando o portão no peito, invadiu o hospital para conseguir atendimento para pessoas que não podiam mais entrar, dada a lotação desse hospital, que, como nós dissemos, era referência para atendimento a pacientes com Covid em Belém. O que a gente pode entender ou tentar entender dessa história, encontrar respirador numa sala, agora investigação para saber se eles estavam escondidos atrás de uma parede falsa, certamente 19 equipamentos que poderiam ter feito pacientes paraenses respirar melhor, se tivessem sido utilizados quando comprados, não é, Alexandre? Respiradores emparedados, imagina só, e o pulmão das pessoas emparedado também, né? Os pulmões. Eu lembro de Belém, dessas invasões, aí as pessoas morriam dentro do carro, dentro do táxi, morriam na porta do hospital, né? Graças a um modelo de tratamento que foi implantado lá pela Unimed, foi o resgate, né? O pico estava lá em cima, depois desceu e ficou mais ou menos estável, né? Durante muito, muito tempo, né? Mas aí a gente pergunta, como é? Mas trocou a direção, já se sabia dessa história e não aconteceu nada. A coisa foi esquecida. Segundo depoimentos de funcionários do hospital. Aí não tem como a gente não pensar nessa CPI de agora. Né? Como é que é? O governador já havia, a Polícia Federal já havia pedido o indiciamento do governador em casos de 400 respiradores por 50 milhões e que a maior parte não funcionou. Né? Agora, há pouco, no último dia de março, o Ministério Público pediu o afastamento do governador, num assunto que ainda está no Tribunal de Contas. O governador Helder Barbalho. E na CPI, o primeiro suplente, né? primeiro dia que alguém falta, vai lá, o pai dele, senador Jader Barbalho. Como é que uma CPI tem integrantes que podem ter que investigar verbas indo para estados que são governados por seus filhos? É o caso de Alagoas, com Renan Filho e Renan Calheiros. Não tem como a gente não pensar nisso, que é uma coisa que é incompreensível. Olha, você não pode porque seu filho é governador, né? Você não pode, seu Flávio Bolsonaro, o senhor não pode, ele não está, porque seu pai é presidente, né? Mas esse não está, agora os outros estão. O Sidney lembrou aí que interesses outros vão mobilizar a CPI. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Voltemos a Belém do Pará. Está aí um caso típico, né, para a CPI saber, mas a polícia já foi atrás, né, de outros casos. A polícia certamente vai atrás desse também, que revelamos agora. E o Ministério Público, idem. Né. Agora, quantas paredes foram levantadas em hospitais públicos desse país, né? É uma pergunta que fica no ar, a gente fica quase com frio na espinha ao pensar nisso. E isso vem acontecendo, não é de agora, né? Não é da Covid, né? Eu apresentei noticiário local aqui em Brasília por décadas
E a toda hora o tomógrafo que está parado, o outro equipamento de alta resolução, sumiu uma peça. Né? Interessante como some peça de hospital público e acaba em clínica particular a tal peça. Mas enfim, isso é caso de polícia. Bom, Alexandre, vamos falar um pouquinho de economia agora. Há economistas preocupados com o andamento das coisas, com uma combinação de fatores que pode nos provocar problemas mais sérios. Um risco fiscal evidente, já não é de hoje, agravado por esse período de pandemia. A instalação da CPI da Covid no Senado, que ninguém sabe exatamente como vai terminar, não é? A crise sanitária ainda também fora de controle. Tem o orçamento para este ano aqui que precisa ser sancionado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, cheio de problemas indicados pela equipe do ministro Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, a discussão do orçamento do ano que vem, 2022. Discute-se também manutenção do teto de gastos, a eventualidade de alguém tentar furar o teto sem dizer que está furando o teto, enfim. Muitos mortos por Covid. A economia ainda não conseguiu deslanchar exatamente por causa disso, por causa do descontrole da pandemia. Como eu lembrei, a CPI, que ninguém sabe exatamente onde vai terminar. Como é que você avalia esse cenário todo? Há elementos, Alexandre, que justifiquem hoje essa preocupação de economistas com a saúde fiscal do país? Ou é um momento excepcional que deve ser visto de forma excepcional também? Bom, você fez uma síntese, eu vou procurar fazer a análise, né, de cada componente disso aí. Né? Em primeiro lugar, o orçamento, claro. O orçamento foi, como já se falou aqui, né, subestimaram as despesas e superestimaram as receitas e deu no desequilíbrio. As saídas, né, por exemplo, o TCU apurou que 55 bilhões de reais foram pagos indevidamente no último auxílio emergencial. Brasileiros que tinham emprego, que tinham renda, tinham patrimônio e lá estavam para receber mais um pouquinho. Né? É triste, né? Foram milhões. A outra questão aí é, por exemplo, né? Eletrobras, tá na ponta aí para privatizar, né? Dá 25 bilhões. Né? Só aí acho que já resolveu o orçamento. Vamos a um outro fator de complicação, né? Economia versus lockdown. Né? Eu vi um relatório que saiu lá na Scientific Reports, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando que não há resultado. Examinaram em 51 países, inclusive em 3 capitais, Tóquio, Berlim e Nova York, em 27 unidades da federação, em 6 capitais, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, os lockdowns, e compararam com os óbitos e os resultados econômicos e parece que não há resultados. Né? Como a própria OMS, volta e meia, diz, né, que às vezes tem que avaliar o mal que faz o lockdown se não é maior que a provocar mais casos de Covid. Né? O JP Morgan, no ano passado, já tinha falado isso também numa pesquisa que havia feito. Bom, esse é outro caso. O outro é o palanque que foi armado, que vai ser armado nessa CPI, né? Certamente para fazer a campanha eleitoral do ano que vem. Né? Então é um desvio de todos os dias, por 90 dias vai ser um desvio de grandes declarações bombásticas que vão dar manchete e que vão trazer mais ingredientes para essa crise. Né? E por fim, e mais importante, e não foi mencionado aqui, né? E quem me provocou foi o advogado de uma grande multinacional que me ligou de São Paulo ontem e me falou da insegurança jurídica, né? Turbinada pelo Supremo. Já tínhamos insegurança jurídica,
Mas aí ele me diz assim, como é que uma empresa estrangeira vai decidir negócios no Brasil se duas condenações que passaram por todos os tribunais, por todas as instâncias, de repente são anuladas? Que confiança a gente vai ter quando a gente tiver uma discussão tributária que vá parar no Supremo, né? Então esse é mais um fator. O custo do Brasil hoje está muito grande, por isso a gente tem muitos motivos para se preocupar.